Todos os amados irmãos que estão aqui presentes, aqueles que também estão nos ouvindo pela internet, saúdos com a paz do nosso Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, sintam recebidos aí pelo Senhor, pelo Espírito Santo nessa manhã, que Deus possa falar com você, possa falar comigo, possa nos abençoar, Ele pode, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por mais uma manhã na eternidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por poder, Senhor, nos levantar essa manhã, Pai, e ter os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos Teu Santo Espírito, Pai, fale conosco, dirige esse momento aqui, Senhor, e venha promover o crescimento que lhe apraz, Pai. Venha de encontro a cada vida que está aqui essa manhã, Senhor, de alguma maneira sobrenatural, Senhor, trazendo o milagre, Pai, que cada um busca, Pai. Tanto aqueles que nos ouvem em casa, Pai, quanto aqueles que vão ouvir ainda essa palavra depois, Senhor, e aqueles que estão aqui presentes, Pai, possam encontrar esse milagre que só temos Ele em Ti, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar de pé mais um pouquinho. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou usar esse texto, esse versículo, como base, mas vamos citar vários outros versículos durante a mensagem. Mas esse texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. A palavra do Senhor também em outras partes nos fala algo que o Senhor fala na minha vida nessas semanas, que se o Senhor nos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele realmente nos libertou, Ele nos livrou do império das trevas, da condenação, do escrito de dívida que estava sobre nós, e veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se você assim crer, assim se fará em sua vida. Verdadeiramente vocês serão livres. Não há o que possa lhes prender. Mas nós precisamos assim crer. Esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que eu trago aqui como base nessa manhã, é um versículo, um capítulo da palavra de Deus que está numa das cartas pastorais do apóstolo Paulo. E essa carta ela traz uma exortação a nós sermos constantes nessa batalha que nos está proposta. Aí você diz assim, você vai ler aqui, você vai ver que tem um título aqui, fala obreiro aprovado. Aí você diz, mas eu não sou nem obreiro, só sou membro. Não, a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus Cristo, você é um obreiro. Você faz parte da obra do reino de Deus e, portanto, essa palavra cabe a nós. Ah, mas essa palavra foi escrita para o jovem tímido na época Timóteo. Não. Essa palavra foi escrita para nós, para cada um de nós, para a igreja do Senhor, e ela traz ensinos para as nossas vidas. Então essa carta foi escrita numa época em que Paulo estava numa masmorra. A primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma foi uma prisão domiciliar, uma prisão até tranquila, vamos dizer assim, não é? Mas após então a quarta viagem missionária, quando Paulo pregou na Espanha e também em Troade, Nero então decreta a sua prisão e agora numa masmorra, num local realmente terrível. E ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, falando para ele que ele pudesse então ter essa questão de apresentar-se a Deus. Apresenta-se a Deus, Timóteo. Apresenta-se a Deus, amado irmão. Apresenta-se a Deus, ó igreja. E o apóstolo Paulo vai relatando nesse mesmo livro de Timóteo a respeito da audiência que ele teve que passar. Ele teve que estar diante de juízes, e ele teve uma audiência, e a sua primeira audiência, onde o apóstolo Paulo esteve, ele foi deixado sozinho, abandonado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus fala assim, ó: Ninguém me assistiu, isso é o apóstolo Paulo falando, ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Ele realmente foi deixado só.
as pessoas ficaram com medo e deixaram ele só, e ele enfrentou ali, então, como ele diz, a boca do leão. Mas ele diz também, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, na sequência, e no 18, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Então o apóstolo Paulo, ele poderia ficar entristecido porque todos o abandonaram, ele poderia ficar cheio de melindres, cheio de vitimização, mas não, o apóstolo Paulo era um homem maduro, um homem que tinha uma maturidade, sabia em quem ele cria, e ele cria na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo disse que todos os dias estaria conosco até a consumação dos séculos. Então ele cria que apesar de não ter irmãos, mas o Senhor Jesus estava com ele, portanto ele poderia permanecer firme e inabalável, porque o Senhor estava guardando a vida dele. E também, nessa mesma carta, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 1:12, diz assim a palavra do Senhor. 12. Sei em quem tenho crido, né? Conserva, o versículo 12 diz assim, ó. Está aqui. Porque por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então o apóstolo Paulo sabia em quem ele tinha crido. Eu digo para você essa manhã, tenha essa certeza, e se você não tem, peça ao Espírito Santo que coloque essa certeza no teu coração, na tua mente, que isso esteja pulsando e latejando na sua vida, que quando você estiver passando por lutas, você diga: eu sei em quem tenho crido, o Senhor está comigo, e assim como livrou o apóstolo Paulo da boca do leão, também me livrará. Eu serei livre, serei guardado, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, por mais que o meu corpo venha padecer, mas o meu interior se renova dia a dia. É isso que o apóstolo Paulo fala para cada um de nós, para cada um que está aqui essa manhã, e o Espírito testifica isso em nós. Então, ele declarou isso com toda certeza, porque Paulo não tinha uma postura vitimista. Paulo era um homem maduro, e nós, como cristãos, temos que também ter essa postura, meus irmãos, envergonhar as trevas, mostrando que nós temos um Senhor que vive e que nós somos fortes, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós somos fortes. Somos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus, mas em Cristo. E, portanto, podemos enfrentar toda e qualquer luta que possa se apresentar nas nossas vidas. O salmista Davi diz assim: com o Senhor saltarei muralhas, destruirei exércitos. E muitas vezes nós ficamos nos vitimizando. Ninguém me ligou. O pastor não veio na minha casa. Não recebi uma oração. Irmão, nós temos o Senhor Jesus. É lógico que nós, como irmãos, aqui temos que andar unidos e poder ajudar uns aos outros, mas muitas vezes nós estamos, às vezes, só. E às vezes até parece que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Mas é nessa hora que eu devo crer que Ele tem os seus ouvidos prontos para me ouvir. E o seu braço forte não está encolhido para que não possa me abençoar. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz ali: procura apresentar-se a Deus. E essa palavra procura, no grego original, traz um sentido de disposição com entrega, disposição com vontade, disposição com diligência, disposição com sede, disposição com fome. E a disposição com fome é aquela disposição que você só tem para comer, porque você está com fome. Então nada mais importa o que estiver ao teu redor. Não importa se você está sujo, não importa se você está com dor, mas se você está com fome, o que você quer saciar primeiro é a sua fome. Muitas vezes eu vou, trabalhar num terreno lá, fazer uma limpeza, alguma coisa assim, e às vezes eu venho e volto sujo. Diz: mas você não é dentista? Também faço essas outras coisas. E temos que fazer. Volto todo sujo, mas eu estou com fome. Primeira coisa que eu vou fazer? Tomar banho? Muitas vezes não, vou comer. E é isso que nós temos que ter: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Procura apresentar-se a Deus, procura colocar-se diante dele em primeiro lugar. Se apresente a Ele.
Coloque-se na presença dele. E daí ele fala, procura apresentar-te. E essa palavra apresentar-te, né, nessa linguagem, é algo que diz assim, de uma maneira profunda, de uma maneira íntima, é estar na presença, render-se, colocar-se, como foi pregado aqui no último domingo, nas mãos de Deus. Então procura apresentar-te, procura com toda a diligência, com toda a tua força. Como? Com intimidade, colocar-se na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de vós, Ele está olhando para você, e eu digo para você essa manhã, o Espírito Santo tem saudade de nós, do momento que nós nos relacionamos com o Pai, que nós falamos com Ele. Ele deseja ouvir a nossa voz, Ele deseja ouvir a nossa oração, Ele deseja ouvir a nossa lamentação muitas vezes. E Ele vai dizer, filho, eu estou contigo. Eu ouço a sua oração. E o inimigo certamente poderá vir por um caminho, mas assim que você, como o pastor falou aqui, colocar-se de joelho, ele terá que fugir por 7. O inimigo pode vir por um caminho, mas terá que fugir por 7. Porque quando nós colocamos de joelho, o inferno estremece. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, o mal cala-se. Porque o Senhor dos exércitos está nos ouvindo. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Então, esse sentido de profundidade é algo que nós temos que buscar. A intimidade é algo que muitas vezes tem nos faltado na presença de Deus. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, muitas vezes colocamos em oração, mas de uma maneira superficial, de uma maneira somente religiosa, de uma maneira que usamos apenas clichês, palavras já forjadas, quando a palavra de Deus fala assim que nós devemos trazer um cântico novo ao Senhor. Traga um cântico novo ao Senhor. E por mais que às vezes você até use palavras forjadas, mas que isso no seu coração sejam palavras novas. Para você é novo. Falo todos os dias, mas para mim é novo, porque eu coloco isso com toda a intimidade, com todo o amor diante do Senhor. Então, coloque-se diante do Senhor com intimidade, não seja apenas um cumpridor de agenda, não seja apenas um cumpridor de liturgias, de rituais, um frequentador de cultos, mas sim, procure buscar a Deus, vir à casa do Senhor, porque você fale assim, eu vou porque eu quero ouvir a voz do Senhor, eu vou porque eu quero cantar um louvor e entrar na presença de Deus, eu vou porque não porque fulano me convidou, mas é porque o Espírito Santo está me chamando para ir à casa do Senhor. Então eu não serei mais um cumpridor de escalas de louvor, de escala de ceia, de escala de pregação, mas eu vou querer estar na presença do Senhor, independentemente da escala. Porque eu vou amar a Deus, e vou fazer como o salmista Davi no Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a sua beleza, para poder inquirir-se ao Senhor. E ele fala assim, apenas uma coisa basta, e apenas essa coisa que basta, é buscar estar na presença do Senhor, morar na casa do Senhor. Para morar na casa do Senhor, eu preciso ter intimidade com Ele, não é qualquer um que entra na casa do Senhor. Portanto, essa manhã peça ao Espírito Santo, mesmo que você não sinta, peça a Ele: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero falar contigo, eu quero sentir a Tua presença. Ó Senhor, toca a minha vida nessa manhã. Eu não quero ser mais como eu era. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Amém? Então, eu quero buscar isso com toda a minha força, com disposição, com fome e com sede, apresentar-se ao Senhor todos os dias, para que então eu possa morar na sua casa e para que então eu possa contemplar a sua formosura. Não há nada mais belo que o Senhor Jesus. Não há nada mais constrangedor do que o olhar do Senhor Jesus. Por que constrangedor? Porque o seu amor nos constrange. E o seu amor nos constrange de tal forma que nós olhamos e dizemos assim: não somos merecedores. Mas Ele nos diz assim: filho, eu já paguei o preço por você. Lá na cruz do Calvário eu paguei o preço e disse: está consumado.
está consumado. E antes de eu estar ainda na cruz, quando eu estava na caminhada, né, naquela caminhada ali dolorosa da Via Crucis, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele nos amou com amor eterno, ele nos atraiu e ele nos chama, e portanto esse amor é um amor que eu digo para você, não temos como dizer não a ele. Meu amado, meu querido que está aqui, você hoje, essa manhã aqui, eu digo para você, Jesus, ele te ama, independente daquilo que você já fez, ele te ama, e há uma saída, há uma solução para todas as coisas, enquanto você estiver vivo, e essa solução está em Cristo Jesus, que ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o buscam, ele ama de uma forma sobrenatural, não é o amor dos homens, mas é o amor de Deus. Então o primeiro passo que nós temos aqui, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o primeiro passo não é aqui estar na presença de Deus por causa de uma aprovação de homens, né? Não é, mas é sim uma disposição de chegar-se a Ele, de apresentar-se a Ele. É uma relação, meus irmãos, livre e desimpedida. Daí você vai dizer, mas como assim, Gilson, livre e desimpedida? Você vai estar me dizendo livre e desimpedido, que essa linguagem não é muito legal falar. Livre e desimpedido, sim, livre e desimpedido, eu vou dizer para quê? Você deixa o Senhor livre. Livre para quê? Para que Ele possa estar desimpedido de agir em sua vida, de olhar para o seu mais íntimo, o seu mais interior, aquele quartinho escondido, aquela caixinha que você guarda. Então você diz, Senhor, nessa manhã o Senhor está livre e desimpedido nessa relação para ver as minhas falhas, contemplar as minhas mazelas e limpar a minha casa nessa manhã. E é essa intimidade, porque quando nós nos achegamos diante do Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o que está passando em nossas vidas, podemos nos cobrir, podemos nos vestir, mas diante dEle nós estamos nus, e diante dEle estão todas as coisas patentes e visíveis, e Ele conhece o que passa mais no nosso íntimo, sabe aquilo que nós fazemos lá, aonde ninguém está, Ele nos conhece. E como Ele nos conhece, então, é somente Ele que pode nos tratar, porque Ele conhece as nossas vidas muito mais do que nós conhecemos ela. Você sabia disso? Salmo 139, versículo 23 e 24. Vamos ler agora todo o Salmo 139. Misericórdia, não é? Não. Pior é o 119. Pior não, uma benção. Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Então, Ele sabe e Ele pode consertar a máquina que Ele criou, que somos nós. Toda e qualquer mazela que existem nas nossas vidas, quer seja ela física, espiritual, emocional, qualquer área da nossa vida, Ele pode fazer. Ele pode agir. É somente nós crermos, somente precisamos crer. E eu preciso então, para estar na presença de Deus, o quê? Disposição. Mas além da disposição, eu preciso da sua graça. E por que eu preciso da sua graça? Para estar na presença do Senhor, é o que diz lá em Isaías 59, 2: os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Então, se não for pela sua graça, será então uma desgraça, porque Ele não irá nos ouvir, porque os nossos pecados fazem separação. Porque Deus é santo, Deus é puro. Então está tudo perdido, porque Ele não nos ouvirá, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Então como assim? E então está perdido. E também a palavra de Deus diz uma outra condição para que nós venhamos entrar na presença de Deus, é ter fé.
que aquele que se aproxima de Deus, pelo menos tem que crer que Ele existe. E Ele é galardoador, então, daqueles que o buscam assim, tendo fé. Então eu preciso da graça, porque senão será uma desgraça. E preciso ter fé, porque senão nada vai acontecer. E aí, a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 23. Deixei marcado aqui para ir mais rápido. Capítulo 10, versículo 19, versículo 23. Olha o que diz a palavra. Que maravilha. Primeiro diz ali em Isaías que Ele não nos ouve, porque temos pecado. Mas aqui diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar, aonde? No Santo dos Santos, aleluia, pelo sangue de quem? De Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que pagou os meus pecados, aquele que com seu sangue me lava e me purifica e me torna puro. Então o Senhor Deus olha para a minha vida, e aquilo que fazia separação da minha intimidade para com Ele, agora se desfaz. Se desfaz por quê? Se desfaz pelo sangue do Senhor Jesus. Porque Ele redime a minha alma, Ele me torna puro e santo, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora é uma nova oportunidade, e agora eu posso chegar diante do meu Criador e chamar Ele de meu Pai, e agora eu posso chegar diante dEle e contar as minhas dores, e agora eu posso chegar diante dEle e saber que Ele me ouve, e que Ele me ama, e que aquilo que eu fiz já não mais importa, se eu assim me arrepender dos meus pecados. Então o Senhor me ouve, por quê? Porque agora há pelo novo e um vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto quer dizer pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardemos a firme convicção da nossa esperança, pois é fiel aquele que prometeu, aleluia. E o Senhor nos faz limpos, amados irmãos. E nós podemos crer que assim, quando nós abrimos a nossa boca, aonde nós estivermos, nós podemos nos apresentar diante dEle, e Ele nos ouve. Podemos estar dirigindo, podemos estar lavando roupa, podemos estar num leito de enfermidade. Quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, nos apresentamos a Ele, Ele nos ouve. Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos. E é por isso que nós temos que nos regozijar, porque nós não somos como o mundo, que anda por vista, que não tem esperança, mas nós andamos pela fé e temos esperança, aleluia. Mesmo que o mundo caia ao nosso derredor, o Senhor está conosco, os olhos do Senhor já estão postos sobre nós. Então temos que decidir apresentar-se ao Senhor na sua presença, e ali nós receberemos então as bênçãos do Pai. Amém? Queremos ser sim aprovados, amados irmãos, porque o apóstolo Paulo fala assim: procura apresentar-se aprovado. Queremos sim ser aprovado pela sociedade, queremos ser aprovado pela igreja, queremos ser aprovado pela esposa, pelo esposo, queremos ser aprovado pelos filhos, queremos ser aprovados em concursos, mas muitas vezes nos importamos de ser aprovados por Deus, que é o que mais importa, meus amados irmãos. Nós temos que pedir que a nossa vida seja aprovada no nosso relacionamento com Deus, nos nossos princípios, nos nossos valores, nos nossos comportamentos, falando a verdade sempre, amados irmãos, mesmo que isso não agrade a todos, fazendo o que é certo, mesmo que o mundo venha nos conspirar contra nós, mesmo que as pessoas venham às vezes nos vilipendiar, falar mal de nós, quando nós fazemos as coisas certas, mesmo que venhamos ser punidos por falarmos a verdade, temos que permanecer nessa verdade, reconhecendo sim os nossos erros, nossas falhas, e sabendo voltar e nos arrepender e pedindo perdão para aqueles que nós porventura ofendemos. Então nós precisamos sim, e com isso nós fazendo isso, meus amados irmãos, andando assim, procurando andar na verdade, procurando falar a verdade, procurando andar em arrependimento, em fé, nós certamente encontraremos a aprovação do Espírito Santo, e Ele terá prazer de agir em nossas vidas. Meus amados irmãos, que a nossa vida possa subir como um cheiro suave, como um sacrifício vivo, como fala em Romanos, que eu vou ler logo em seguida, mais à frente, diante do Senhor. Então, não havendo a aprovação de Deus, não há como andar com Deus, meus queridos.
Não há como morar na casa de Deus. Não há como recitar o Salmo 91 e dizer: Senhor, quero me esconder no esconderijo do Altíssimo. Se eu não tiver a aprovação de Deus, não entrarei no esconderijo do Altíssimo. E nessa manhã, você pode às vezes estar debaixo de acusação. E você vai dizer assim: para mim não tem mais jeito. Eu não tenho como ter intimidade com Deus com a vida que eu tenho vivido. Eu digo para você essa manhã, assim, a partir do momento que você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, muda a minha vida. Eu quero o Senhor como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Certamente Ele transformará a sua vida. Pode ser que você não perceba, diga assim: não estou sentindo nada, não está doendo, mas a cirurgia já começou. Aleluia! E a transformação já começou. E então você vai se tornar uma nova criatura, um novo homem e um filho de Deus. Amém? Diz a palavra de Deus: Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Seremos feitos filhos de Deus através do poder que há sim no nome do Senhor Jesus. Minha vida aprovada com relação a Deus, então, em todos os princípios, né? Não havendo então aprovação de Deus, não temos como andar com Deus. O Evangelho, meus queridos, não passa a mão na cabeça de ninguém. O crivo do Evangelho não se abre ou aumenta, né? Ou os critérios de Deus não são amenizados para passar a mão na cabeça de ninguém. O que é certo é certo. Quem tem o Filho, diz lá em 1 João, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Quem tem Jesus Cristo como seu Senhor, é filho de Deus. Quem não tem, é criatura. Cansei de evangelizar e as pessoas dizerem: todos nós somos filhos de Deus. Pela palavra, não. Chocante isso, não é? Ah, Jesus, então você está dizendo que você é melhor que alguém? Não, não sou melhor. Mas o meu Jesus é melhor. E Ele em mim, então, faz com que eu seja filho. Portanto, nós precisamos ter o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Para que então possamos dizer com a boca cheia: eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, 1. Estamos quase encerrando, meus irmãos. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, peço muito, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Viu quando a pessoa fala assim: pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como disse ali, apresente-se. Queime aquilo que não agrada a Deus diante dele, como um sacrifício vivo. Jesus, sendo santo, apresentou-se ao Pai. Moisés, Gideão, Abraão, Davi, pecadores, apresentaram-se ao Pai. Todos apresentarão-se diante do Pai, de Deus, do Criador. Naquele dia, todas as nações, grandes e pequenos. E diz a palavra que todo joelho se dobrará. O mais altivo dos homens, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por mais que essa pessoa tenha vivido de uma maneira dissoluta e não tenha tido Cristo como Senhor, mas no dia que apresentar-se diante dele, terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele é santo. E todos esses homens pecadores também, como diz na palavra de Deus, e você lê as histórias de Moisés, Gideão, Abraão, Davi, a Bíblia não poupa eles e fala mal deles. Fala: pecaram, adulteraram, assassinaram, mentiram. Mas também foram homens segundo o coração de Deus. Foi o pai da fé,
amigo de Deus? Porque eles apresentaram-se a Deus, como Davi, pecador, disse: enquanto calei-me, envelheceram os meus ossos, e o meu humor se tornou como sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, aleluia, confesse o teu pecado a Ele, e Ele te chamará de amigo de Deus, aleluia. Então a esperança, chegue-se a Deus. Segundo passo, só são 18. Amém? Primeiro passo, então, é ser aprovado por Deus, apresentar-se a Ele e ser aprovado por Deus. Mas o segundo passo é nós termos o nosso testemunho aprovado pelo mundo, pelos homens. Fazendo certo, seremos aprovados no nosso testemunho aos homens, não havendo incoerência naquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos. Temos que viver de acordo com aquilo que nós confessamos, amados irmãos. Aonde nós estivermos. Não importa diante de quem nós devemos estar. Porque a partir do momento, a palavra diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do quê? Procedência maligna. Porque podemos enganar aos homens, mas nós não enganamos a Deus. Posso parecer um santo aqui nesse púlpito, mas minha esposa me conhece e sabe que eu não sou. E Deus ainda conhece mais e diz assim: miserável, charlatão, hipócrita. Sou tudo isso. Mas diante do Senhor, mesmo sendo esse pecador, hipócrita, charlatão, mentiroso, imundo e sujo, eu me coloco diante dele e creio que ele me redime, me toma pela mão e diz: filho, eu estou contigo, aleluia, eu perdoo os teus pecados, por mais que você tenha pecado, que seja tão sujo, imundo, eu tenho um sabão que pode te limpar, sabão do lavandeiro, que é o sangue do Senhor Jesus, aleluia. E eu creio que então, quando eu venho aqui cear, ele diz assim: eu te torno digno a sentar-se à mesa, aleluia, sentar-se à mesa do Pai. Então, Deus conhece o nosso coração. E a pergunta que eu digo para você: como você é quando ninguém está vendo? Apresente-se a Deus como você está, meu irmão. Reconheça as suas faltas e creia na palavra de Deus, que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar alguns dos nossos pecados. Não é alguns, Ele diz todos os vossos pecados, e lhes purificar de toda e qualquer injustiça. Amém? Ele é fiel, se nós confessarmos. Sabe, irmãos, quando eu era jovem, quando a gente fala assim, complica, né? Mas quando eu era, né, criança lá em Barbacena, a gente fazia uma coisa na escola dominical. E muitas vezes nós pedimos perdão dos nossos pecados, mas às vezes nós não cremos que o Senhor já nos perdoou e ficamos carregando aquela culpa. Por isso a palavra de Deus às vezes diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Para que sejamos curados, recebamos o perdão. Às vezes, irmãos, eu tenho que pegar e fazer algo palpável, para que então a minha alma, a minha vida, a minha mente creia que realmente aquilo está acontecendo. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos uma folha de papel limpa, e então nós sujávamos ela, escrevendo as mazelas, as miseráveis dos nossos pecados naquela folha de papel. Escrevia tudo lá. Menti, roubei, falei mal, fofoquei e outras coisas mais, que eu não vou nem falar aqui. Nome aos pecados. Escrevia na folha. Depois escrevia bem em cima assim, João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E depois fazia algo mais. Tacava fogo para que ninguém visse mais aquela desgraça. Mas uma coisa eu falo para vocês, meus irmãos: tomem cuidado também com quem você às vezes vai confessar o teu pecado, tá? Porque às vezes complica mais ainda a situação. Não vou contar a história aqui, mas depois eu, né? Conto? Não, né? Tá bom. Samanta, depois eu me arrependo do que eu falo. Terceiro ponto, para ser aprovado por Deus, e é o último:
que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15? Procura apresentar-se a Deus, maneja bem o quê? A palavra da verdade. Para ser aprovado a Deus, preciso manejar bem a palavra da vida. Eu preciso, então, como posso manejar algo que eu não treino, que eu não uso, que eu não pratico? Preciso, então, ler essa palavra. Preciso me alimentar dessa palavra. Eu digo para você nessa manhã, meu amado irmão, disse o pastor Pedroso aqui, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse, atentai para as Escrituras, porque elas testificam de quem? De mim. Então elas revelam quem é Cristo. A palavra de Deus revela quem é Cristo. Então eu preciso ler essa palavra, preciso me alimentar dela, preciso ser cheio dela, preciso ficar túrgido dela, para que então essa palavra venha verter pelos meus poros, pela minha mente, pelo meu corpo. E diz a palavra de Deus que também, que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso encher essa palavra. No Salmo 119, versículo 11, agora nós vamos ler ele inteiro, tá? Depois, irmãos, eu ia falar, mas não falei, acabei esquecendo. Leia a história de Manassés. Você vai ver que tinha gente que era pior que nós. Manassés era um cara complicado. Mas diz a palavra de Deus que no final da vida dele, ele se arrependeu e Deus o perdoou, Deus os purificou. Então, se há esperança para Manassés, há esperança para nós, aleluia. Então, Salmo 119, espera um pouquinho. Salmo 119, versículo 11. Eu vou ler aqui para não falar nada. 11, diz assim: escondi o quê? A tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. O problema, meus irmãos, é que tem gente que esconde tão bem essa palavra no coração que não acha mais depois, né? Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sim, por quê? Porque quando dá aquela vontade, o Espírito Santo traz a palavra. Aleluia. Você lembra dela e fala, não posso, não devo, não, eu quero, mas não vou fazer, não vou. Salmo 119, versículo 105. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para quê? Para o meu caminho. Então a palavra de Deus vai nos iluminar, vai nos dirigir, vai nos levar em segurança, porque um caminho escuro, muitas vezes nós corremos o risco de tropeçarmos, de nós cairmos, nos machucarmos. Então, ler a palavra, não somente para ser um teórico dessa palavra, não para apenas ser um erudito, né? Mas sim um praticante da palavra. Pela palavra, nós discernimos quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor Jesus. Eu discerno quem eu sou. E tomo o conhecimento de que eu preciso do Senhor Jesus. Então, esta manhã, meu querido, meu amado irmão, eu quero dizer para você, com todo amor e carinho, não perca essa oportunidade. Deus está aqui. Creia na palavra que diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Ele está aqui. Por mais que você não sinta, mas Ele está aqui. E nessa manhã, meu querido, você pode apresentar a tua vida como está. O Senhor Jesus Cristo diz assim, venha como está. Ele pode transformar a sua vida, pode tirar o vício mais encardido e encalacrado que esteja na sua vida, Ele pode tirar, se você assim crer, se você assim permitir, naquela relação que eu disse para você, livre e desimpedida, livre para que Ele possa agir, e desimpedido para que Ele possa realmente atuar em sua vida. Então você possa crer, quando o pastor aqui fizer o apelo, peça, Espírito Santo, está difícil, está pesado, está complicado, não consigo, mas eu quero, Senhor. Apresente-se a Ele essa manhã e tenha com você a certeza de que Ele vai fazer, porque agindo o Senhor quem impedirá, e ainda é muito mais que isso. Você vai ter um amigo que vai muito além das amizades que você já cultiva e acha que tem.
Esse amigo é Jesus. É um amigo que não trai. É um amigo que realmente ama. Que não se ufana, não fica irado de uma forma que quer te destruir. Ele fica irado muitas vezes quando o que nós fazemos, mas é uma ira que vai produzir algo bom em nós. É um amigo que não nos desampara. Esse amigo é o melhor amigo que nós podemos ter. Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.